Nós estamos lendo Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, cada um é responsável diante de Deus. E nós já estudamos que cada um é responsável diante de Deus por buscá-lo. Cada um é responsável por se arrepender. Eu acredito que essa última é mais difícil. Cada um é responsável por saber que a religião não salva. Apesar dessa responsabilidade que cada um tem, devido às informações truncadas ou informações falsas, as pessoas são ensinadas que a religião salva. Eu já falei desse assunto várias vezes e talvez até recentemente falei sobre a religião e a inutilidade da religião. Talvez no nosso pequeno grupo aqui, talvez tenha alguém que ainda fica receoso de falar mal da religião. Talvez alguém ainda nutre um respeito pela religião. Talvez alguém aqui ainda ache que a religião tem alguma coisa boa, porque afinal de contas é através da religião que as pessoas se aproximam de Deus. Então, isso aqui é para preparar para o impacto, tá? A religião não faz nada disso que você está pensando. Te enganaram. A religião não te leva para perto de Deus. Ela te afasta de Deus. Você não tem que ter respeito por religião. Quando você está na frente de um local, de um estabelecimento, onde ali tem um culto, mesmo que é um culto que você não aceita, não quer dizer que você tem que passar buzinando ali. Não quer dizer que você tem que desrespeitar pessoas quando elas estão fazendo algum sinal em reverência ao Deus delas. Não quer dizer que quando você está no cemitério e há pessoas ali reverenciando os seus mortos, talvez pedindo para o seu Deus, você tem que zombar dessa pessoa, desrespeitar. Não. Porque você tem que ter respeito para com as pessoas, mas você não tem que ter respeito para com a religião em si. Dentro do seu coração você não pode respeitar a religião, porque se você fizer isso, é um passo para você acolher a religião. Você não respeita heresias, você não respeita Satanás, você não respeita aquilo que não é de Deus. Então aqui vocês têm que entender bem que respeito não, que eu estou falando, você não pode dar atenção. É esse sentido que eu estou dizendo. Você não tem que respeitar dando atenção para a religião. Então a religião te afasta de Deus, a religião não te mostra o caminho da salvação, a religião não é o caminho que você tem que seguir. Pelo contrário, você tem que identificar o que é religião do que é palavra de Deus e fazer uma separação. É mais ou menos como comer peixe. Você tem que fazer separação para não ficar com um espinho atravessado na sua garganta. Você tem que saber que a religião sempre foi combatida por Deus. Deus sempre desprezou a religião dentro do seu próprio povo. O povo de Deus pegou a adoração verdadeira e misturou com seus próprios pensamentos e fez daquilo uma religião. E quando Deus despreza o que eles estão fazendo, a impressão que dá é que Deus está desprezando a adoração que Ele próprio instituiu, mas não é verdade. A religião fez tanta bagunça na nossa cabeça que quase
em alguns momentos nós não sabemos o que é religião e o que é adoração. Nós não sabemos porque depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, se eu cantar e levantar as mãos, pode ser uma verdadeira adoração. Mas para algumas pessoas, cantar e levantar as mãos é religião. Então, no mesmo ato, no mesmo cântico, há pessoas que praticam a religião e há pessoas que praticam a adoração verdadeira. Então, não é tão fácil discernir. Mas o Espírito Santo que discerne e separa alma e espírito, ele pode fazer na sua mente todo esclarecimento que você precisa sobre o que é religião e o que é adoração. Mas eu não quero me poupar para falar hoje contra a religião, da maneira como Deus fala, tá bom? Então vamos tentar descobrir nesse texto de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 18, como a religião pode atrapalhar o ser humano. Cada um é responsável por saber que não pode salvar-se pela religião. Quando você ouve falar de algumas pessoas, ou conhece algumas pessoas que leem a Bíblia e que estão em certos grupos, e aí você fala, mas coitada dessa pessoa, está sendo enganada. Se ela lê a Bíblia, está prestando atenção no que ela está lendo, e está compreendendo, e ainda está nesses lugares, ela não está sendo enganada, ela está se deixando ser enganada. Ela é responsável por sair daquele lugar. Se ela não fizer isso, então a responsabilidade recai toda sobre ela. Se ela tem a Bíblia, se ela disse que lê a Bíblia, por exemplo, no assunto que vai entrar aqui, idolatria, se ela tem a Bíblia e leu Êxodo 20 e dezenas e dezenas de outras referências na Bíblia, ela sabe que não pode adorar nada que não seja a própria pessoa de Deus. Então ela é responsável, não é você. Ela é responsável por sair daquele lugar. A religião confunde os conceitos. A religião pega coisas que já existem na Bíblia e ela confunde os conceitos. Por exemplo, entre o povo de Israel, eles tinham uma expressão Dia do Senhor, mas eles estavam confundindo isso. Veja o versículo 18, Amós 5,18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Nós estamos esperando o dia do Senhor. Você está maluco? Esperar o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma bola de fogo contra o mundo. O dia do Senhor é Deus vindo com raiva, com ira. O dia do Senhor é o dia da vingança. O dia do Senhor não é um dia alegre. O dia do Senhor é um dia de calamidade. Eles ouviram esse termo, Sofonias. Estava conversando com o João Tonini, né, João Tonini? Sofonias, fala do dia do Senhor. Eles, íntimos como são dos escritos da palavra de Deus, dia do Senhor. Não tem nada que seja mais bonito do que dia do Senhor. Deve ser um dia muito alegre. Terminologias são tão importantes, mas as religiões pegam as terminologias e bagunçam tudo. E eles estavam meio confusos sobre o dia do Senhor. Quando Deus está dizendo, o dia do Senhor é dia de trevas, não dia de luz. Então vocês não deveriam estar desejando isto. A religião confunde
os conceitos. No versículo 20, eu pulei aqui o 19 de propósito. Versículo 20: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Por que vocês querem o dia do Senhor? Por exemplo, se algum incrédulo falasse: eu quero muito ver Deus, perguntaríamos: você já tem Jesus? Não, eu quero ver Deus, nada de Jesus. Então você não deveria querer ver Deus. Se você não tem Jesus como seu Salvador, jamais você ia querer ver Deus. O Senhor Jesus disse que nós vamos ver Deus. Aqueles que creem vão ver Deus. E ninguém vai até Deus se não for por Jesus Cristo. Então, para você entrar diante da presença de Deus, você precisa ter um protetor. Senão você morre. Quero ver o rei. Ótimo. Mas você tem alguém para te conduzir? Não, eu vou entrar lá e vou ver o rei. Você vai morrer. A Esther estava ciente que ela poderia morrer, lembram? Porque não pode ver o rei sem uma audiência, que ele marque uma audiência. Então, diante da presença de Deus, diante do dia do Senhor, ninguém subsiste. Agora, é claro que o dia do Senhor, para aqueles que creram no Senhor, vai ser um dia de salvação também. Mas vai ser um dia de muita tragédia, muito sofrimento. Mas o dia do Senhor, para essa clientela aqui, é morte, é desastre, porque eles não se arrependeram, como nós vimos hoje pela manhã. A religião confunde os termos. A religião também, ela tem a capacidade de tirar o pecador de uma situação de perigo. A religião tem esse poder. Tirar a pessoa de uma situação de certo perigo e colocar numa situação mortífera. Era uma situação de certo perigo. Agora ele saiu daquele perigo, mas ele entrou num outro risco, de morte. Não é verdade que a religião já resgatou algumas pessoas de alguns problemas? Sim. E algumas pessoas procuraram algum grupo religioso e resolveram seu problema. Seja um problema de fome, de física ou até de doenças. E foi para um grupo religioso, às vezes saiu de um problema de tocar tambores para o diabo. Não tem grupos assim? De terreiros? Saiu de um grande perigo. Só que ele entrou em algum grupo religioso que agora é caminho para a morte também. A religião, ela tem a capacidade de tirar alguém de uma seita, de uma heresia e colocá-la no caminho de morte. Essa pessoa aqui era um adorador de Satanás. Tá, e agora está onde? Agora está aqui, nesse grupo religioso. Você sabe que, de acordo com o que eles ensinam ali, essa pessoa ainda está no caminho de morte. Só parou de adorar certas coisas, agora está adorando outras coisas. Então a religião, ela confunde as pessoas, e a religião também tira a pessoa da grelha e coloca no espeto. Versículo 19: como se um homem fugisse diante do leão. Beleza, né? Conseguiu fugir do leão e se encontrasse com quem? Qual que você prefere? Morrer na mandíbula de um leão ou na unha do urso? Qual que você prefere? Um dos dois.
O outro homem, né? O mesmo homem se encontrar, como que se entrando em casa, está cansado, né? Chegou em casa, encostou a mão na parede. E o que aconteceu? Mordido pela cobra. Ai, estou tão cansado. Quer dizer, fugir do leão para cair no urso, tentar descansar na parede para ser picado por uma cobra, não é vantagem nenhuma. Nenhuma. Então presta atenção para onde que a religião está levando as pessoas. Ah não, mas lá é tão gostoso estar lá, a companhia das pessoas, eu não tenho dúvida que alguns grupos são muito agradáveis de estar. Não para mim, mas para algumas pessoas é agradável estar ali. Mas é caminho de morte. E as pessoas que estão no meio da religião, elas vão para o inferno bem tranquilas. E qual a vantagem de ir para o inferno tranquilo? Não tem vantagem nenhuma. Então as pessoas que estão envolvidas com a religião, elas estão indo para um caminho sem volta. Você precisa ajudar as pessoas religiosas, porque as pessoas religiosas, elas estão num caminho de morte. E alguns religiosos, eles são tão enganados, que eles se sentem tão bem onde eles estão. E quando nós vamos falar com eles, eles acham que nós estamos exagerando. A religião só agrada o homem, mas jamais agradou a Deus. Não tem nenhuma religião que agradou a Deus, nenhuma. Não existe nenhuma religião que agradou a Deus. Versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Agora, eles não estavam adorando, pelo menos nesse momento, tá? Eles não estavam adorando Moloque, Baal, Astarote. Eles estavam adorando a Deus. Mas lembram? Uma pessoa levanta a mão e está adorando a Deus. Na mesma música, no mesmo lugar, outra pessoa levanta a mão e não está adorando a Deus, está praticando religião. Então, quando Deus fala, eu desprezo as festas, olha, mas quem que instituiu as festas? Foi Deus, e Ele está desprezando as festas. As assembleias, os ajuntamentos solenes, quem que instituiu? Quem mandou fazer 2 trombetas? E quando tocasse uma das trombetas era para juntar para reuniões solenes. Foi Deus. E agora Ele está dizendo que não tem prazer nenhum. Como que a gente pode explicar isso? É porque depende do coração da pessoa. Agora, quando uma pessoa está num grupo religioso que prega mentira, não adianta ter a atitude do coração correta, tá bom? Aqui é só para quem está num culto para o verdadeiro Deus. Se não tiver a atitude correta, aquilo não vale nada. Se alguém aqui hoje não tem a atitude correta diante de Deus, não adiantou nada você cantar, você orar, você ler a Bíblia, não adiantou nada. Se você não tem a atitude correta para com Deus. Se tomou a ceia sem ter a atitude correta também, não adiantou nada. Agora, se qualquer um de nós estivermos num local de adoração que não seja para o Deus verdadeiro, mas com uma atitude correta de querer buscar a Deus, não adianta nada também. Vocês viram? Você não pode apenas ter a atitude correta, tem que estar no lugar correto. Então, essas pessoas estavam aborrecendo a Deus. Deus não tinha prazer nelas, porque elas estavam sendo religiosas. A religião só agrada o homem, nunca agradou a Deus. Ah, mas eu me sinto tão bem ali, mas só você, Deus não está se sentindo bem.
Versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Mas foi Deus quem instituiu holocaustos, manjares, frutos, ofertas pacíficas. Foi Deus, mas mesmo assim, algumas pessoas estão fazendo aquilo e não estão agradando a Deus, porque elas estão com uma atitude de religião. A atitude de religião é aquela atitude que você está fazendo alguma coisa com o objetivo de se dar bem diante de Deus. Você está fazendo alguma coisa com o objetivo de parecer-se santo diante de Deus. Deus não se agrada, isso é religião. O nosso grupo aqui pratica religião? Não. Mas pessoas podem estar no nosso grupo aqui praticando religião. Algumas pessoas estão, não quero acusar ninguém, mas pode ser que algumas pessoas aqui só estejam praticando religião e não estão adorando a Deus verdadeiro. A religião leva o homem a cantar, mas sozinho, não para Deus. Mas eu cantei junto com os irmãos. Não, Deus ouviu os irmãos, mas não ouviu você. Então, Deus consegue separar os sons. Deus consegue ouvir no meio de uma multidão as pessoas que estão louvando a Deus realmente e pessoas que não estão louvando a Deus. Mas estava tão bonito, estava um coral lindo, mas Deus só ouviu as vozes que interessavam, porque o resto estava cantando como religião. E quem canta como religião canta sozinho, não canta para Deus, canta só para si mesmo. No versículo 23 nós lemos assim: afasta de mim o quê? O barulho, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Mas Deus falou para cantar. Todo ser que respira louve ao Senhor. Ele falou para tocar bem. Ele falou para tocar instrumentos de cordas, para tocar liras. E agora ele está dizendo para afastar os cânticos e as melodias das liras. O que é isso? É porque há pessoas cantando e tocando que não estão fazendo para Deus, estão praticando uma religião. Irmãos, quando nós olhamos um para o outro, nós não sabemos se alguém está praticando religião ou adorando a Deus. Nós não temos condições, porque às vezes até elas nos ajudam. Por exemplo, uma pessoa que toca ou que dirige um cântico congregacional, ela está nos ajudando. Muito obrigado, que está nos ajudando a não entrar errado, a cantar certinho. Então, às vezes as pessoas que estão praticando religião, não estão adorando a Deus verdadeiramente, estão ajudando os outros a adorar a Deus. Mas Deus não leva isso em conta. Deus sabe separar. Então, afasta de mim o estrépito, o barulho. É só ruído, mesmo que está bonito, mesmo que está afinado, mesmo que estão tocando bem. É só ruído, só barulho. Para Deus não foi louvor. Religião estraga a vida da gente, não estraga? A religião leva o homem, a religião não salva o pecador do juízo que virá. No final das contas, essa é a coisa mais importante que a religião poderia fazer por você, mas ela te deixa na mão, que é te salvar do juízo que vai vir. Ela não te salva. Aliás, ela ajuda você a cair no juízo. Versículo 24: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Ou seja, parem de cantar, ou afasta de mim esse barulho dessa cantoria de vocês, mas que o juízo corra.
como as águas. É como se ele estivesse dizendo que nessa enxurrada, que nessa correnteza, o juízo leve vocês. Porque quem está praticando a religião está pronto para ser levado pelo juízo de Deus. Irmãos, a religião sempre é idólatra, sempre. Sempre, sempre, sempre. A religião, ela convida para você adorar a ela própria. Há pessoas que falam, não estou ali pelos ídolos, não. Mas se você está pela religião, então você nem precisa de ídolos, você já está adorando a religião em si. Outras pessoas estão adorando ídolos mesmo, aí já é descarado. E outras pessoas estão na religião aprendendo a adorar a si própria. Porque a religião também te ensina a adorar você mesmo. Você é tão importante, você é tão valioso. Não deixa as pessoas te diminuírem, não. Não vai para essas igrejas que ficam falando que você tem que se humilhar. Não, você tem que se levantar. As religiões, e às vezes nem precisa ser religião com nome de religião, tá? Pode ser nome com autoajuda. Essas coisas também acabam sendo religião. Porque elas apresentam a você uma maneira de você se esquecer de Deus. Quando você começa a pensar em você, nos seus negócios, nos seus planos e projetos, e exclui Deus, você está adorando a você mesmo. Você é um adorador de si mesmo. O idólatra adora ídolo. O egodólatra adora a si próprio. E algumas pessoas estão adorando a si próprias, ou a ídolos, ou a própria religião. Dali eu não saio nunca, porque aquela religião me salvou. Se alguém está aqui nessa igreja pensando, aquela igreja me salvou, então você é um religioso. Se você está nessa igreja porque aquela liderança, aquele pastor, não sai dali nunca mais, você está adorando pessoas. Isso é religião. A religião sempre é idólatra. Versículo 25: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Deus está perguntando para o povo, por acaso vocês apresentaram para mim, ou apresentaram adoração, ofertas de manjares, sacrifícios? Vocês apresentaram? Porque durante 40 anos vocês ficaram no deserto. Quando fala vocês, não é propriamente essas pessoas, né? Os antepassados deles, mas como povo, Deus pode falar isso. Vocês sacrificaram? A resposta é sim. Mas estavam sacrificando para quem? Eles estavam servindo a religião. 40 anos sacrificando como Deus mandou, só que eles estavam praticando a religião. E no caso eles estavam fazendo também uma boquinha. Se é bom ter o Deus de Israel nos conduzindo, ter 3 deuses é melhor ainda, não é? Então eles começaram também a adorar outros deuses. Logo pelo caminho do deserto eles já começaram a se envolver com idolatria. E aí eles morreram no deserto, a nova geração entrou, aí a nova geração, mesma coisa, começou a adorar outros deuses. Mas Deus diz aqui sim, versículo 26. Sim, levaste Sicut, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Eles levaram 3 deuses, pelo menos 3 deuses. Sicut quer dizer barraca.
Então eles levaram barraca, mas eles não iam levar barraca mesmo? Eles levaram barraca, mas além daquelas barracas, eles também levaram uma barraca de adoração a Moloque. É um oratório, poderíamos dizer que era um oratório. Não precisava ser uma barraca para eles dormirem, mas uma simbologia de uma barraca. Era chamado Sikut, que era uma adoração a Moloque. Então vocês levaram Sikut, que é Moloque, uma estátua de Baal, quando fala aqui que um é Baal, e eles levaram o Deus Estrela. Então, meus irmãos, eles adoraram sim, mas adoraram errado. Religião. Imagina você gastar a sua vida toda achando que está fazendo certo, para no final descobrir diante de Deus que era tudo engano, que era tudo uma religião que te afastou de Deus. Vocês acreditam que há muitas pessoas assim hoje? Sim, há muitas pessoas. Muitos de vocês estavam assim, mas foram libertados disso. Glória a Deus por isso, né? Mas ainda tem muitas pessoas, amigas nossas, talvez parentes, que ainda estão servindo a religião e não a Deus. E finalmente, a religião vai levar o pecador para longe de Deus. Alguém poderia pensar assim, como eles pensam, né? Ah, não importa, um prega uma coisa, outro prega outra, mas no final tudo leva a Deus. Esse é o discurso da religião. Não importa qual religião você é, todas as religiões levam a Deus, por causa da intenção do coração. E Deus sabe que se a pessoa tem uma intenção do coração correta, Ele vai aceitar, não importa qual religião ele esteve envolvido. Esse é o discurso da religião para enganar as pessoas. Mas não é assim. Só um caminho leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Fora de Jesus não há salvação. Nós vamos encerrar então lendo o versículo 27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ou seja, vou desterrar, vou tirar vocês da terra que eu preparei para vocês e vocês vão para Damasco. Vocês vão para a Síria, para a Assíria, vocês vão estar longe do nome de Deus. No final as pessoas vão descobrir que é para longe de Deus que a religião levou. Todo esse tempo trabalhando, se dedicando, chorando, orando, dando dinheiro, esfolando o joelho, fazendo várias coisas, mas se afastaram de Deus cada vez mais. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas usando as nossas vidas, amém? Senhor, nós louvamos ao Senhor, o nosso único Deus verdadeiro, Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, o Teu Santo Espírito que habita em nosso coração e já nos afastou da idolatria. Nós louvamos ao Senhor por isso. Mas quantas pessoas estão ainda envolvidas na religião, na idolatria, afastando-se do Senhor cada vez mais. Talvez, ó Deus, pessoas dentro mesmo dos nossos grupos, pessoas que estão cantando as mesmas músicas que nós, lendo a mesma Bíblia e orando, mas não estão orando ao Deus verdadeiro, e não estão crendo na Tua palavra verdadeira, e nem estão cantando verdadeiramente ao Senhor. Ó Deus, se houver religiosos no nosso meio sendo enganados, tira, Pai, essas escamas de seus olhos, para compreenderem a salvação verdadeira que há em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.